Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E dessa vez a gente tem a oportunidade, né? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade, de poder seguir no verso a verso, né? Às vezes a lição também não faz isso, mas pelo menos ela dá brecha pra gente fazer isso. Tem uma oportunidade única de estudar a Bíblia, então. É. Ah, entendi. É bom às vezes. Não, é legal, eu gosto. Você vê que, assim, geralmente eu nem pego a Bíblia nas gravações, porque, assim, eu fico concentrado aqui em seguir mais ou menos, ver o roteiro da lição, tal, uma pergunta, alguma coisa assim. Quando a gente pega uma lição que é mais assim, né, o texto, eu não me preocupo tanto com o roteiro. Entendi. Porque só seguir o texto, né? Eu pego a Bíblia aqui, eu abro e vou lendo verso a verso, leio e comentando. E então quem escreveu o roteiro hoje foi Paulo. Foi Paulo. Ah, esse Paulo é um bom roteirista. Ele gosta de pegar umas coisas que ele aprendeu lá no judaísmo e dar uma subvertida. Ah, entendi. Em relação ao judaísmo. E misturar com coisa grega. Tem que falar com os gregos, né? Tem que falar. Tem que alcançar todos os povos. Ele fez sim, judeu pro judeu, grego pro grego. Então tudo certo. Fez tudo para todos, para em meio disso alcançar alguns. Só alguns. Alguns. Nem todos querem. Não dá. Mas que bom que você quer que tá aqui com a gente, né? Que bom que você é alguém dos alguns. Isso, boa. Porque o canal aqui também é para alcançar alguns, né? Isso. Alguns cansados por aí tal. Enfim. Mas, dito isso, a gente tá nessa primeira série de 2026, que é Cristo em Filipenses e Colossenses, né? E na verdade eu acho que você poderia usar esse prefixo para todo o livro da Bíblia. Cristo em. Boa. Né? Cristo em Gênesis. Tem Cristo em Gênesis? Começa com ele, na verdade. Começa com ele. No princípio. Já é ele, já. Só que aí a humanidade vai, peca. Aí vem Cristo. Cristo de novo, né? Porque vai vir alguém na serpente, papapá. Aí você vai para ele. É sempre Cristo. Jacó sonha com uma escada. Cristo. Tudo Cristo. Tudo ele, né? É tudo ele. Tudo por ele. Tudo por ele. Tem Cristo em, sei lá, Levíticos. Levítico não. Levítico é só sobre lei sanitária, é só sobre comer carne de porco. Cristo é sobre isso também. Sobre comer carne, não comer carne de porco. Não comer. Cristo também tá em Jonas. Jonas? Também tá. Ele fala até aí no Novo Testamento, eu vou dar um sinal pra vocês. O sinal de Jonas. Então Jonas estava prefigurando. Então Jonas é um tipo de Jesus? Jonas talvez não, mas Jonas na baleia. Entendi. É uma sombra de Jesus. Enfim. E aqui a gente tá olhando do ponto de vista aqui de Paulo, escrevendo para Filipenses, né, para a igreja de Filipos e também para a igreja de Colossos, que a gente vai estudar, vai retomar esse estudo mais para frente, mas focando-se agora para essa igreja de Filipos, que é uma igreja que Paulo, como a gente viu na lição anterior, tem muita afeição. Muito amor por esse povo, amor, né? Tem saudade deles. Porque é uma igreja que apoiou Paulo o tempo todo, não só financeiramente, mas em termos de suporte emocional. Quando Paulo estava abandonado pela galera porque ele estava preso, a igreja de Filipos continuava visitando ele, mandando recursos, orando por ele, fazendo ele saber que eles estavam orando por ele, que também é importante. Né? Às vezes você ora por uma pessoa, mas você não fala com ela, fala assim, tô orando por você. Eu acho que o contrário é mais óbvio, acontece mais. Tô orando por você, mas não tá. Não ora. Só tá falando mesmo. Exato. Enfim, então a gente viu o quanto o Paulo, assim, ele é uma pessoa, né, que se dedicou ao ministério de corpo e alma, ele dedicou sua vida de fato ao evangelho, tanto que pra ele, assim, se ele vai morrer, se ele vai continuar pregando, pra ele tanto faz. Ele falou assim, tá com Deus e Deus decide. Ele já falou, né, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? E é interessante a gente, o Paulo, no caso aqui, começar falando sobre essa ideia de estar disposto a morrer pelo evangelho, porque agora ele vai entrar no capítulo 2 com talvez um dos trechos mais fantásticos das cartas que ele escreve, né? Porque é difícil falar assim, do Novo Testamento, de coisa assim, mas a gente também pode falar que o começo aqui do capítulo 2 de Filipenses é talvez um dos mais interessantes resumos do evangelho. Você tem João falando porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele quer. Você tem, né, versos muito interessantes, né? E aqui Paulo vai dar uma síntese do que é o evangelho. Boa. E ele fala isso a partir dessa ideia justamente de alguém que se entrega. Ele começa com o exemplo dele, então na verdade ele está indo do exemplo menor para o exemplo maior. Sim. Né? Então ele fala assim, no final das contas, por que eu tenho esse espírito? Por que de fato o evangelho me transformou em alguém que está disposto a morrer pela causa? É que ele está olhando isso aqui, exato, que ele vai explicar agora. Né? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, e a gente vai ler hoje o capítulo 2, dos versos 1
até o verso 11. Importante frisar isso, viu? É do 1 ao 11, não do 1 ao 8. Porque a lição ela vai meio que ignorar aí os versos 9, 10, 11, 9 né? a 11, vai meio que deixar de lado, mas é muito importante esse fechamento, porque Paulo, na verdade, ele está aqui ou compondo um poema ou citando um poema que talvez já existisse, que na verdade é muito mais uma música que talvez fosse cantada na época. Igual a gente tem os nossos CDs jovens, né? Sim, É bem possível que essa música ou esse poema estivesse na coletânea que as igrejas cantavam. Era o inário cristão do primeiro século. Exato, né? A harpa, já tinha harpa naquela época, né? O Davi tocava. Davi então tocava, era a harpa cristã original. Pode ser, né? A harpa cristã. A harpa cristã, né? Enfim, então, antes da gente mergulhar de cabeça no texto, nessa lição de número 4, que se chama... O quê? Unidade na humildade. Na humildade. Humildade, Imunidade à umidade. Não. Imunidade diante de umidade. Isso, aqui tá muito úmido e nossa imunidade vai e volta, né? Mas não, é unidade na humildade. Lição de número 4. E você que não está inscrito no canal, seja humilde e venha se unir a nós. Isso aí, ó. Una-se na humildade desse canal, que é um canal pequenininho. Isso, é humilde. Mas que, né, tá tentando alcançar as pessoas. Mas é de grande coração. É de coração, exatamente. Então una-se a nós se inscrevendo no canal, tá certo? Deixe o seu like na confiança, abençoando o nosso ministério, abençoando outras pessoas que vão ser atingidas por alcance desse canal, né? Mesmo que sejam poucas pessoas. Mas a nossa ideia é fazer a nossa parte. A gente alcança alguns, você alcança outros, outras pessoas que vão ser tocadas pelo canal vão alcançar outras também, e assim a gente vai nessa unidade alcançando outras pessoas também. Tá certo? Então vamos lá. Capítulo 2 de Paulo, de Filipenses, né, escrito aqui por Paulo. Eu acho que a gente pode primeiro, o Leonide, ler dos versos 1 ao 4. Pode ser. Que eu acho que é a primeira, talvez a primeira parte ali, e depois a gente vai, de fato, pro 5 ao 11. Perfeito. Ou 5 ao 8, talvez depois do 9 ao 11. A gente pode fazer essa divisão. Pode ser. Né? Vamos do 1 ao 4. 1 ao 4, então. Menor porções lidas. Então lê pra gente aí. Diz assim a minha versão. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então essa introdução que ele vai dar antes de entrar propriamente no hino que eu mencionei aqui, que vai ser dos versos 5 a 11, né? Então a gente pode ir, acho que quebrando aqui pedacinho por pedacinho de novo. Pode ser? De novo, seguindo o fluxo do texto, a explicação do próprio Paulo, vamos tentar quebrar aqui em porções menores pra gente tentar entender o que o prolífico escritor Paulo tem a dizer pra gente. Boa. Né? Então ele começa, olha, se, cláusula de possibilidade. De possibilidade. Isso. Né? Ou conclusão. Possibilidade, sim, e tá relacionado ao que ele já falou. Isso, com certeza. Ele tá continuando, mas ele fala, olha, agora vamos ver se tem alguma exortação. Então, basicamente ele tá falando, né, se existe alguma coisa a dizer, alguma exortação, algum princípio, algo para ensinar, ele vai para esse princípio agora. Lembrando que ele acabou de falar, né, para eles que por causa do exemplo que ele deu, outros também estão pregando o evangelho, tá feliz. Ele também tá feliz porque tem pessoas que, por mais que estejam difamando o nome dele, também estão pregando o evangelho, isso para ele é o mais importante. E aí ele pede para que a igreja, então, se devote a esse tipo de pensamento. Perfeito. Não se deixando intimidar por aqueles que tentam, né, pressioná-los ou persegui-los e tudo mais, mas entrando no mesmo tipo de combate que Paulo está travando, né, que é o quê? Cristo seja manifesto no corpo deles através dos sofrimentos. Perfeito. Porque o exemplo maior de sofrimento é Cristo. Exato. Então, por isso que ele começa. Se, então, por estarmos em Cristo, e o estar em Cristo aqui não é só conforto, que ele vai falar um pouco de conforto, de amor e tal, mas esse estar em Cristo também é sofrimento. Porque Cristo sofreu primeiro. Então, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, então, se o amor de Cristo nos constrange, nos motiva, nos leva a fazer algo, se existe algum tipo de exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, então ele está falando de um tipo de relacionamento que se tem
quando Cristo é o centro dessa relação, dessa comunidade, Perfeito. dessa unidade, né? Então tudo parte daí, primariamente. Se Cristo tá em mim, o que me motiva a fazer então é. A gente vai falar sobre isso, né? Isso. Só que esse Cristo estar em mim é entendendo que eu não sou a única pessoa em quem Cristo está. Não, eu faço parte de uma comunidade muito maior, né? Você tem aquela expressão assim que a galera fala assim, que não, salvação é individual. Não, olha só, então cada um cuida do seu. Meu amigo, cada um se vira. Ah, mas fulano de tal tá com problema. Salvação é individual. Só que por mais que a salvação seja individual no sentido de que não há uma aceitação coletiva, Sim. eu não dependo da decisão dos outros para aceitar a Jesus. Perfeito. Eu decido por mim. Uhum. Mas nós somos salvos para viver no corpo. Como Paulo vai usar essa comunidade, linguagem né? Uhum. em outras cartas, né? A ideia do corpo. Eu sou salvo para participar de alguma coisa que é além de mim. Perfeito. E é isso que ele vai, então, começar a tocar agora nessa ideia da unidade, né? Então, se existe essa afeição, essa compaixão, esse amor que parte de viver em Cristo, mas que nos une nessa afeição que nós temos um pelos outros, Uhum. de por causa desse sacrifício de Cristo, nós entendemos que fazemos parte dessa família e nós temos esse afeto um pelos outros. Então, e aí o verso 2 ele fala, completem a minha alegria. Por que ele fala completem a minha alegria? Ele já falou de alguma coisa de alegria até agora? Ele falou que ele tinha alegria quando lembrava deles, tinha saudade, inclusive. Só que ele parece que essa alegria dele ele já tem, mas ele quer mais, né? Que é uma alegria completa, baseada numa resposta que eles vão dar em uma ação. E essa ação ele fala sobre o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e o mesmo sentimento. E aí ele vai resumir isso em um unidos de alma. Então é basicamente uma unidade em uma ação. Todos têm que estar unidos numa mesma particularidade. Agora, a unidade é algo que a gente deve buscar a todo custo, ou, melhorando a pergunta talvez, unidade e uniformidade são a mesma coisa? Então, acho que tu deveria começar perguntando isso, né? O que é unidade? O que é unidade? Boa. O que é unidade? Não, eu fiz a pergunta primeiro. Não, você perguntou o que era unidade e uniformidade. Aí eu... Tá bom. Unidade, o que a gente pode descrever como unidade? Talvez... Porque é importante pensar, quando a gente pensar sobre o que é unidade, do que faz essa diferente fato com uniformidade. Porque unidade é todo mundo pensar a mesma coisa, todo mundo ter a mesma ideia. Por exemplo, todo mundo concordar em todas as coisas, inclusive na cor da cortina da igreja? Ou será que unidade é todo mundo ter o mesmo espírito que guia, apesar das diferenças que exige pensamento? Sim. Quando você pensa em unidade, por exemplo, você pode pensar no exército. Uhum. Tem uma unidade militar. Claro. Né? E nessa unidade militar você tem pessoas diferentes, às vezes com ideias diferentes, mas todas elas estão ali num propósito, às vezes obrigatório, não é fácil. Elas estão ali de forma obrigatória, mas assim, Até que é serviço obrigatório. se a pessoa é patriota, no geral, ali, né, eles estão ali para defender os interesses da nação, por exemplo. Perfeito. A defesa civil. Sim, capinar ali, o terreno. pintar o meio-fio. Isso, né? importante, Coisas importante. de interesse da nação. Mas elas estão nesse propósito que talvez seja o interesse da nação. Talvez uma tenha um pensamento político mais liberal, outra é mais conservadora, outra é mais reacionária, outra é mais, talvez, assim... Outra nem pensa sobre isso. A outra é utilitarista e fala assim, cara, o que der e vier tá tudo certo. Mas elas estão unidas em um propósito maior. Isso, apesar das diferenças. Apesar da diferença. Agora, quando a gente fala de uniformidade, a gente traz isso da raiz uniforme. Quando você pensa uniforme, você pensa no quê? Todo mundo igual, né? Todo mundo usando a mesma roupa. Isso, igual exato. quando você tá na escola, né? Aquele azul escola, né? Aquele azul escola, exato. Ou então branco-azul, né? Isso, branco, azul escola. Em geral. Então, aí você tem aquele uniforme, todo mundo se veste igual e esse é o padrão para todo mundo. Você não pode se desviar disso e tal. E a palavra talvez seja essa, né? Um padrão, né? Uniforme é algo que tem a mesma forma. Uniforme. É tudo etimologia da mesma das forma, palavras. né? Que vem inclusive do grego, né? Isso, exatamente. Ou do latim, sei lá. Enfim. Mas une de uma coisa só, forma, né? A mesma coisa ali. Então, Paulo aqui, ele não está chamando a gente para uma uniformidade. Não. Ele não está exortando a sua igreja a ser uniforme, ou seja, ser tudo igual em cada detalhe. Mas, ao mesmo tempo, ele fala de ter um mesmo modo de pensar. Uma mesma forma de pensar. Então, isso não seria uniformidade? Ah, mas tem diferença, né? Porque mesmo que você tenha a mesma forma de pensar, ainda assim vai ter particularidade de cada um. Cada um é cada um, né? Tanto que ele vai falar sobre a questão dos dons, né? Um tem o dom de pregar, outro tem o dom de sei lá, cantar, o dom do abraçar pode ser também, a profecia. Só que, por mais que eles tenham o mesmo modo de pensar, ainda assim os seus talentos e sua forma de agir se manifestam de forma diferente. Então, apesar de terem uma forma de pensar, não são o mesmo pensamento, não são iguais. Mas ainda assim eles têm que ter o mesmo sentimento.
Que esse sentimento é a ação que ele vai descrever, inclusive no verso 3 e no verso 4. Uhum. Que é uma ideia de que eles têm que pensar não em si, mas no outro. Uhum. Ele termina o 2 falando desse mesmo amor e de um só espírito e uma só atitude. Uhum. Então, na verdade, assim, existe uma ideia, um modo de pensar que deve estar presente em todos eles. É um princípio, né? Que é um princípio Isso. básico. Você pode ter pensamentos de outras coisas de formas diferentes, mas tem um tipo de pensamento Tem que ser o que mesmo. todo mundo tem que ter aqui, Perfeito. que é ter também o mesmo amor. Então, Uhum. o amor, o que é o amor? Ele já falou de um amor nos versos anteriores, que é o amor que cresce conforme você ganha conhecimento de quem é Cristo Jesus. Perfeito. Ou seja, você vai conhecendo mais quem Deus é através da sua palavra, e isso vai despertando em você um amor que passa a emular o dele, Uhum. passa a se espelhar no Um amor dele. ativo, né? Então é esse tipo de amor que todos devem ter, e um só espírito, e ele já falou aqui, né, um pouco desse espírito que está presente neles, e sem esse espírito não há nenhuma possibilidade de existir unidade, Perfeito. porque sem o espírito, e aqui você pode ter, sei lá, um espírito de rebeldia, você Uhum. pode ter um espírito de porco, né? Você pode ter Alguns vários tipos de espírito, mas ele está falando aqui de ter um espírito que é essa essência, essa intenção que vai gerar uma só atitude. Uhum. E ele vem construindo isso desde o início da carta. Ele Perfeito. faz a introdução e ele começa a falar do tipo de atitude que ele tem para com as suas igrejas e especificamente agora para a igreja filipense. E é esse tipo de atitude que ele quer que essa igreja, né, que eles tenham ali. Então ele fala no 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Na minha versão até tá escrito aqui, ó, partidarismo. Partidarismo é uma palavra muito interessante. Muito curiosa. O que é muito curiosa. partidarismo? É você ter um partido. Então é tipo, sei lá, União Brasil, Não. MDB, PT, Pode PL. ser também, porque esse é o partido hoje em dia, mas o partido é tomar um lado, né? E às vezes é o seu lado. Então, não faça as coisas querendo puxar sardinha pra você. Pense no todo, né? Não só no seu lado. ou nos seus interesses. Isso, Né? exatamente. E por exemplo, quando você pensa no âmbito político, o partido deveria ser, idealmente, mas no fim das contas, assim, no Brasil, Pensando no ideal, né? no Brasil a Isso. coisa não funciona assim, mas na tese, partido é justamente o agrupamento de pessoas, no caso políticos, Uhum. que tem o mesmo tipo de pensamento e defendem o mesmo grupo de pessoas que pensam da mesma forma. Perfeito. Então, por exemplo, você tem, vamos colocar agora em termos ideais, você tem lá o PT, Partido dos Trabalhadores. Teoricamente o nome diz, Partido dos Trabalhadores. Então a Sim. ideia é você defender aquelas pessoas que estão mais dentro da CLT, de sindicatos e coisa e tal. Então tem mais uma ideia de direitos trabalhistas e tudo mais. Então você Perfeito. precisa de representantes, Uhum. né, nesse espectro político para defender o lado dessas pessoas. Aí você também vai ver, sei lá, empresários, empreendedores, coisa assim. Então você precisa de pessoas para defender o lado dessas pessoas. Sim. E aí política é o quê? Essas pessoas tentando achar Tentando dialogar, né? dialogar, vai ter desavença, vai ter, mas tentar achar um comum acordo para que fique na média. Eles estão tentando, então, criar uma unidade? Pode ser. Olha só, Pode ser. interessante. Só que aí qual que é o problema da política mais nociva, digamos assim? O partidarismo é justamente o seguinte: dane-se você. Só e os seus pensar no desejos. seu, né? Eu quero da minha forma e eu vou mover mundos e fundos e vou distorcer a democracia. Uhum. E aqui eu não tô falando de um partido, não. Eu tô falando dos partidos. Sim, sim. Cada um é partidarista pro que lhe convém. Que a gente tem esse espírito também no meio das igrejas, né? O Exato. que Paulo fala para não ter, nós também temos. Que a gente também é ser humano, né? A gente aprende fora e traz para dentro também, né? Exato. E então na igreja, muitas vezes, a gente tem essas panelas, a gente pode chamar partidarismo de panelas. Pode, a panelinha. A panelinha. Então você tem panelinha. aquele grupo que quer que o culto seja de tal forma, ou que as Uhum. coisas sejam desse jeito, e aí você tem aquele outro grupo que prefere. E aí você fica brigando entre esses grupos, assim, em vez de entender o seguinte: não, a gente está aqui para pregar o evangelho. Perfeito. Quais são as causas comuns para o foco da pregação do evangelho? E eu acho que isso é interessante, né? Porque isso acontece porque a gente tem muitos objetivos, né? E a gente esquece o principal, que é primeiro pregar o evangelho, e o segundo, que é o que Paulo vai falar aqui. E é justamente o que ele está falando sobre ter o mesmo pensamento, que é basicamente colocar as coisas principais em primeiro lugar. Então as primeiras coisas vão primeiro. Essas segundas coisas que são periféricas, que hoje em dia se tornaram as principais coisas das nossas discussões na igreja, deveriam ser secundárias, né? E o que tem que ser colocado em primeiro lugar? É o que ele vai falar no verso 3 e 4. Exato. Um outro ponto da gente para a essência da mensagem dele é o termo ambição egoísta. Sim. Ambição egoísta. Ambição sem o egoísta, só ambição. Ambição necessariamente é algo ruim. Não é necessariamente algo ruim, né? Porque você é como se fosse um desejo de alcançar alguma coisa. E esse desejo, que é uma ambição, é uma forma de você tentar alcançar isso. Então é você pensar em passos e tal. Porque o desejo, ele é só você ter aquele,
gostaria de ter algo. Se a gente não tivesse ambição, dificilmente a gente correria atrás de algo. A gente Perfeitamente. ficaria inativo aqui, inerte em relação à vida. Não, você tem ambição, né? Fulano não é ambicioso, ele fica lá, não vai atrás de nada. Perfeito. A ambição seria mais ou menos, então, você colocar o desejo em prática. Então, como eu faço para conseguir aquilo? Então, você tem essa ambição. Mas, então, qual que é a diferença de uma ambição saudável para uma ambição egoísta? Ó, você já deu a diferença boa aí, ó. A diferença egoísta é uma ambição que só pensa em você. Egoísta, acho que dá a dica do problema, né? Deu. Mas você, assim, é que a sua ambição, ela sempre vai redundar naquilo que é melhor para você em detrimento dos Exato. outros. A minha ambição é a primeira coisa mais importante de todas. Então, se tem um sentimento para com todos, todo mundo tá pensando numa unidade. Não, mas eu tenho uma ambição, então essa ambição vai em primeiro lugar acima da comunidade, acima da unidade. Então é tipo assim, é eu falar assim, olha, primeiro eu, Sim. em segundo lugar, eu. Isso, tem aquele livrinho que a gente faz no começo do ano, é primeiro Deus, né? Você troca, primeiro eu. Primeiro eu. Primeiro né? eu, isso. Então assim, a ambição egoísta é quando eu me considero superior a todos os outros. Perfeito. Paulo falando não, em outras palavras, Paulo tá falando assim, não considerem a si mesmos superiores a todos os outros, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Perfeito. Você sabe, Leonide, que a gente vive assim uma época, e talvez é meio saudosismo falar uma época que talvez esse sempre foi o sentimento da galera. Né? Os tempos hoje estão muito difíceis. Olha pra trás, estava tão difícil. Os tempos hoje estão muito ontem, né, basicamente. Mas eu tenho ouvido mais e mais esse tipo de pensamento aflorando, que é o tempo todo essa coisa de voltar-se para si. A gente tem nas prateleiras, né, o discurso da autoajuda, que vende muito. O discurso coach é sempre volte-se para dentro de si, você tem o que é preciso e tudo mais, tal. Você pode encontrar Deus dentro de você. Exato. Agora, assim, isso desemboca em alguns tipos de pensamento que começa a se filtrar muitas vezes dentro do raciocínio da igreja. E a gente começa a ter uma leitura da Bíblia enviesada por esse tipo de filosofia. Então, uma vez eu estava num pequeno grupo, me pediram para falar, um tema aleatório, e eu resolvi falar sobre 1 Coríntios 13. Nossa, você poderia escolher o tema e escolheu esse tema. Tô brincando, é um bom tema. É um bom tema. É um bom tema. Mas é o texto clássico do amor, que muita gente acha que ele tá falando de casamento. Não é Mas sobre Paulo isso. não tá falando de casamento, ele tá falando justamente da vida na igreja. Ou em comunidade. Tanto é que ele tá falando sobre dons e sobre, né, esses frutos do espírito, né, como os talentos também. Aí ele termina falando sobre o amor, que é o maior deles. Ele fala né? que o amor é o dom mais elevado de Exato, todos. Né? E é o amor que todos deveriam estar buscando. E aí até ilustra esse ponto aqui, porque eles estão brigando para ver quem é o dom maior. Não, é pregar. Não, é cantar. Não, é ficar no som. Sei lá. Claramente é recepção. Recepção. Não. De quem que é? Paulo falou assim, cara, é legal esse dom aqui de falar em línguas, bacana, mas tem um dom superior, que é ensinar a Bíblia. Viu? Ensinar a Bíblia é melhor que falar em língua. Então, mas tem um dom que é maior que todos esses e nenhum de vocês está buscando, vocês estão brigando. É o dom do amor. É o amor. Mas aí, discussão vai, discussão vem, o que é amor, o que vocês entendem. E Paulo tá dando as diretrizes do que ele considera o amor, as características do amor e tudo mais. E aí alguém pediu a palavra e falou assim, então, porque, por exemplo, Jesus falou assim, ama teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou, citando, né? Sim. Lá em Levítico, né? Perfeito. Mas a pessoa falou assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Viu? O que Jesus está falando é que primeiro a gente deve se amar. Verdade. Não tem como amar o outro se eu não me amar primeiro. E o discurso é majoritariamente esse. Eu preciso me focar em me auto-amar. Só que quando Moisés, citando Deus, e Jesus citando Moisés que cita Deus, ele fala isso, ele não está te dando uma ordem para você amar a si mesmo. Ele está partindo de pressuposto que isso já é algo que a gente faz. Sim, isso não precisa ser um mandamento, porque majoritariamente a gente já faz isso por prática, né? Aí tem assim, a gente esquece de amar o outro, a gente só ama a si mesmo. Então, aí você fala assim, não, mas tem gente que não ama a si próprio. Isso, a pessoa tem claramente um distúrbio, uma doença. Exato. Ela não tá no seu estado normal. O nosso estado natural é de amor próprio. Paulo fala que, tipo assim, ninguém jamais odiou a própria carne. Sim. Ao contrário dela, cuida, nutre e tudo mais. Ou seja, a gente não se odeia naturalmente. A gente vai tentar fazer tudo o que é possível pra gente ter do melhor. Perfeito. Né? O pecado, como a gente falou na lição passada, é autopreservação. É você buscar o tempo todo, tá tentando se satisfazer. Então, assim, esse pensamento de que, não, primeiro eu preciso me amar e tudo mais, cara, isso no fim das contas é uma desculpa ou um desvio que a gente busca para não cumprir de fato o que o mandamento está exigindo. Né? E Jesus, ele vem, que falou da lição passada, que ele vem com uma própria vacina contra esse pensamento, que ele fala, novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês. E como é que eu fiz isso? Então, se entregando e morrendo por eles. Né? Que é o que o Paulo vai falar nos outros versos. Ele ainda fala dela. Não existe maior amor do que esse, que é um amigo dar a sua vida em favor dos outros amigos. Mas ele também fala,
Talvez, por alguém que você ame, ou que goste, você seja até fácil, morreria. né? Exato. Paulo vai falar isso. Mas ele fala assim, não, mas ele se entregou por aqueles que eram seus inimigos. Aqueles que o odiavam, que o perseguiram e tudo mais. Então, o amor dele é maior ainda do que simplesmente amar os próprios amigos. É que Jesus está falando para os seus amigos. Sim, sim. Né? Seus mas discípulos. Quem vê de fora, vê que Jesus está morrendo por aqueles que estão matando ele. Ou pior, por aqueles que eram inimigo dele e nem sabiam quem ele era. A indiferença é pior que o ódio. Às vezes, nem sempre. Nem sempre, mas é verdade. Às vezes, dependendo do tipo de relação que você tem com a pessoa, a indiferença dói às vezes muito mais, né? Então, considerar os outros superiores a si mesmo é a essência aqui do que Paulo está falando. Porque assim, quando cada um está considerando o outro superior a si, você tem todo mundo trabalhando em prol de todo mundo. Exato. Então, todo mundo acaba sendo beneficiado. A gente falou sobre isso, Paulo não traz nada novo, né? O que ele está fazendo aqui é basicamente elaborando e construindo sobre aquilo que Jesus falou sobre o serviço, né? Que aquele que é maior no reino dos céus é aquele que serve. E é justamente isso, ele fala no verso 4, ó, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Então não pensa primeiro no que é seu, mas pensa primeiro naquilo que é do outro. Coloque o outro em primeiro lugar. Pense nele, sirva a ele. Isso é justamente aquilo que Cristo ensinou, né? E Paulo está agora construindo sobre isso. E um outro ponto interessante, né? Porque quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente entende os 10 mandamentos como o suprassumo da lei. Olha só, bonito. Só que eu costumo falar, e tem muita gente que às vezes entende errado, porque às vezes você não usa palavras suficientes, né? Você não elabora tanto quanto Paulo, né? Porque Paulo só não fala um princípio. Paulo ele fala e constrói, elabora, vai. Às vezes você tenta 3 dias depois ele volta. Às vezes você tenta ser muito sucinto com uma frase de efeito e as pessoas não interpretam aquilo corretamente. Exato. Mas igual já teve uma vez que eu estava na lição, na escola sabatina, numa igreja aleatória, e eu falei assim, não, porque os 10 mandamentos, eles são a parte negativa da lei. Porque eles são de via de negação, né? Não faça. A pessoa entendeu que eu estava falando que a lei era negativa. No sentido negativo de pejorativo, que a lei é ruim. Não, porque a lei é perfeita e restaura a alma. Aí tu falou, amém. Amém, concordo. Mas quando eu estava falando negativo, eu falei assim, a lei, ela te diz o que não fazer. Perfeito. Então, por exemplo, você tem um mandamento que diz assim, olha, não cobice o que é do outro. Jesus e posteriormente Paulo vai dizer o seguinte, a lei, ela só está te dizendo o que não fazer no sentido mais pesado possível. Então, tipo assim, isso aqui é assim, não seja essa pessoa terrível. Sim. Mas esse novo mandamento que Cristo dá, ele é positivo. Ele tá falando assim, não odeie, ele tá falando ame. Sim. Então, esse amar, por exemplo, assim, não é simplesmente não cobice o que é do outro. Ele diz aqui, olha, considere acima dos seus interesses, os interesses dos outros. Perfeito. Então não é só querer o que é seu, por exemplo. É considerar o que é meu como seu. Então não é tentar pegar algo de você, é fornecer algo a você. Então não é cobiçar essas coisas, não é querer que você faça a minha vontade, mas eu me dispor a fazer aquilo que você precisa. Né? E isso é interessante de você ver, porque os mandamentos por via de negação, como lá em Êxodo capítulo 20, foram passados daquela forma porque o povo daquela época estava numa situação ética e moral muito baixa, né? E eram crianças, né? Exatamente, moralmente falando, sim, eram crianças. Porque eles tinham sido escravizados por 400 anos. O que eles conhecem como sociedade e relação é quem tem o chicote define a relação. Exatamente, né? Exatamente. E aí Deus ele vem trazer para eles uma relação de viver em comunidade agora muito direta. Então não faça isso, não faça aquilo. É basicamente quando a gente falou sobre isso na lição do Êxodo, há 20 anos atrás já. Quando a criança vai colocar o dedo na tomada. Você pode tentar explicar para ela o que é uma corrente elétrica, como que vai ser o choque e tal. Mas é muito mais fácil você falar, não coloca o dedo na tomada. Então é basicamente isso. E quando os profetas vão vir, depois Jesus e Paulo, eles vão pegar essa lei e eles vão elaborar sobre ela, não trazendo algo novo, mas mostrando que ela também traz um aspecto positivo. Quando ele fala, inclusive, ame como eu vos amei, isso já estava na lei também. Porque Deus tinha dado tudo para eles, Deus tinha trazido eles ali, cuidado deles, né? Então o que Paulo está falando, inclusive, aqui, faz parte desse mandamento. Não cobiçar. O contrário de não cobiçar é justamente você colocar o outro em primeiro lugar. E quando eu coloco o outro em primeiro lugar, como é que eu vou querer o que é dele? Não faz sentido, né? Se eu considero a vida do outro maior do que a minha, eu vou oferecer a minha vida pela dele ou querer tirar a vida dele. Então, quando Paulo fala lá em Romanos que o cumprimento da lei é o amor, ele não está inventando algo, fala assim, nossa, esse Paulo é liberal, né? Olha as coisas que ele inventa. Esse Paulo é loucão. Ele está simplesmente sintetizando a lei e os profetas, que na verdade é algo que o próprio Jesus já fez. Como o Rabi original. Sim, o que Paulo faz de tão original é ler
a lei, os profetas, à luz de Cristo. É isso que ele vai fazer. Exato. Que é basicamente o que nós deveríamos fazer como cristãos, né? Olhar o Antigo Testamento, pegar Jesus, fazer essa leitura. Exato. Então, assim, a grande contribuição do Novo Testamento, a partir de Cristo, é justamente esses apóstolos ensinando a gente como ler a Bíblia, que é o Antigo Testamento. Perfeitamente. Né, de fato. Só que a gente é cabecinha dura, né? E assim, a gente fala, olha esse Deus que manda matar e genocida, Nossa. e os profetas aqui falando da idolatria e tudo mais. Sim, tudo isso é um problema. Não, o Antigo Testamento só tem historinha, não tem teologia. Né? Aí Paulo vai construir sua teologia e fala assim, então, sabe Abraão? Exatamente. Sabe as historinhas? Lá Sabe tem Davi? teologia. Né? Então, assim, Paulo ali, enfim, usando as próprias historinhas narrativas ali para poder construir sua teologia. Não, é só historinha. Não é. Mas olha só, cada um então cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então aqui ele termina esse primeiro bloco, na verdade sim, a gente que está definindo os blocos para poder... Sim. Pra Paulo não tem bloco não, né? Pra Paulo é uma coisa só. Uma coisa só. Tanto é que assim, na verdade o que ele fez agora foi passar para ele a diretriz do mandamento. Então qual que é o mandamento que eu estou pedindo para vocês como igreja? Sejam unidos. Através de algo que se chama unidade. Tem esse mesmo espírito, esse mesmo interesse de buscar o que é do outro. E é o serviço, né? O serviço para o outro, né? Agora, vocês podem estar se perguntando, mas qual que é esse espírito que vai guiar essa unidade? Qual que é a referência? É basicamente, o pessoal tá perguntando, na cabeça de Paulo, claro, né? Mas beleza, é para fazer isso, mas o que me garante que isso funciona? Não, e o que é isso? Exato, pode ser. Tá falando também. de mesmo espírito, de mesmo amor, mas o que é isso? Qual é desse negócio? E agora ele vai dar, então, A explicação, né? a grande explicação e talvez uma das masterpieces que Paulo já publicou nas suas cartas, né? Bonito. Então lê pra gente aí, verso 5. Vamos lá. Vai até o 11, mas aí a gente vai ler só até o 8, porque aí o 9 é, digamos assim, a cereja do bolo. Pode ser. É literalmente a coroação do texto. Isso. Né? A lição Então deixou de vamos lado. Verso 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só, então, ele está falando aqui de alguém que era Deus, mas ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas ele se esvaziou, assumiu forma de servo e foi fiel até a morte de cruz. Cara, aqui tem muita coisa para desempacotar. Tem muita coisa. Inclusive, a gente vai até amanhã fazendo isso. Mas segura aí. Pega seu prato de sucrilhos, pega uma torrada e vem com a gente. Bora lá. Acho bonito porque ele falou sobre o pessoal ter o mesmo sentimento ali no verso 2, e agora ele retorna esse sentimento. Qual que é esse sentimento? Exatamente, mostrando que esse sentimento não é algo que eles vão tirar do nada, mas é um sentimento que o próprio Cristo tinha. Então é um sentimento de unidade que não parte da própria igreja, mas que ela é um fruto vindo de Jesus. A gente falou isso na lição passada, né? Na lição anterior eu até comentei assim, né? Doutrina não importa, o que importa é amar. Olha que lindo. Só que amor é uma doutrina bíblica. Sim, é um mandamento. E se eu não entender o que essa doutrina significa, eu não vou ser capaz de amar que nem a Bíblia me ensina a amar. E como a Bíblia me ensina a amar? Qual que é a referência? Então Paulo tá falando assim, tem o mesmo modo de pensar. Aí eu falo assim, eu acho que ele tá falando... Vamos todos pensar juntos qual deve ser o nosso modo de pensar. Vamos fazer uma votação. Sabe o que vai acontecer? Cada um vai dar uma ideia, ninguém vai concordar, exatamente. Concordar em nada, aí você não vai ter unidade. Partidarismo. Exato. Paulo ele tá falando de um modo de pensar específico, que é o mesmo que houve em Cristo Jesus. Beleza. Né? A minha Bíblia, ela fala de uma mesma atitude. Atitude nada mais é do que o pensamento que leva à ação. Exato. Né? Então, o pensamento que deve mover vocês à ação, o espírito que move vocês a esse amor, deve ser o mesmo que houve, de fato, em Cristo Jesus. E esse modo de pensar, ou essa forma de pensar, é a palavra grega morfê, que vem de morfar, né? Vem de morfar. Hora de morfar. Né? Exato, vem de Morfeus Mas, também. mesmo nessa ideia de morfar, na verdade a ideia ali era de se transformar, ou de assumir uma forma diferente. Moldar, ele tá falando assim, né? Ele tá falando assim, olha, tenha a mesma forma mesmo, assim, a mesma essência, a mesma constituição que foi aquela que houve em Jesus. E eu acho que é importante falar sobre isso, desse pensamento, sentimento, atitude de Jesus, porque você vai ter duas atitudes bem diferentes na Bíblia sobre essa questão de você querer ser ou servir. Porque você vai ter dois movimentos contrários. Você tem, por exemplo, o movimento de Jesus e tem o movimento de Lúcifer lá no céu.
O movimento de Lúcifer, você vai ver ali em Apocalipse, não, em Isaías capítulo 14, que é o movimento de ascensão, né? Uhum. Ele queria ser igual a Deus, queria colocar o seu trono acima das mais altas nuvens. E ele fala, serei semelhante ao Altíssimo e quero governar e tal. Então, o movimento de subida. Enquanto que Jesus ele faz uma cascata de humilhação, ele faz um movimento de descida. Ele era igual a Deus, mas ele não quis ser chamado como igual a Deus, mas ele preferiu tomar uma forma humana, né? Ser chamado como os homens. E aí ele fala, ele se humilhou, ele serviu, ele foi obediente até a morte. Exato. O verso 6 ele especifica, embora sendo Deus. Então Paulo, em momento algum, ele vai dar alguma outra ideia de que não seja que Jesus Cristo é Deus. Perfeito. E isso, às vezes, dentro do pensamento judaico é muito confuso. O judaísmo, ele é majoritariamente, assim, basicamente, monoteísta. Isso é curioso de falar, porque nas bases do judaísmo, você vai, e aí, quando digo base, é você puxando o judaísmo mais antigo possível, você tinha uma ideia de um Deus plural. Apesar de ser um único Deus, um Deus plural. Isso vai ser mudado depois do exílio babilônico, ali no primeiro século também e tudo mais, quando eles vão entrar em contato um pouco com as religiões politeístas gregas, aí eles vão assumir uma posição mais conservadora, exatamente. Porque, tipo assim, então será que pluralismo é vários deuses? Não, na visão judaica, de fato, anterior... Não, que eu digo assim, como eles estão tendo acesso a esse tipo de pensamento, fala assim, cara, será que a gente não tá flertando com esse tipo de pensamento? Então deixa a gente ser conservador e decidir aqui que o monoteísmo, na verdade, é uma coisa só. Uma coisa só. Tanto que quando fala lá em Deuteronômio, no Shema, né, o Senhor Deus é único, é um. Ali muitos vão trabalhar sobre isso. Não, Deus não é, sei lá, 3, Deus é um. Só que ele não nem tá falando sobre essência, mas tá falando sobre unidade. Não sobre unidade, mas sobre uma posição única. Ele é único, não tem ninguém como ele além dele. Não tá falando sobre se tem 1, 2, 3 ou 5 mil. Tá falando, ele é único. Não há ninguém igual a ele. Exato. Então Paulo deixa claro, embora sendo Deus, só que aí que tá, ele não considerou que ser igual a Deus, que era algo que ele era, era algo a que ele devia apegar-se. O que isso significa? Basicamente, Jesus entendeu o seguinte, eu sou Deus, o que eu ganho virando um ser humano e morrendo? Isso não tem nada ali pra mim. Perfeito. Só que Paulo tá falando, considerem o que é dos outros superior ao que é seu. E isso é bonito, né? E qual que é o exemplo máximo disso? Sim, é o próprio Cristo. E esse é um sentimento que ele vai reger a própria unidade de Deus ali, a gente vai chamar de trindade no cristianismo, né? Porque você tem os três ali, e os três sendo Deus, mas eles agindo nesse serviço. Esse é o sentimento que guia essa trindade. Porque você tem funções diferentes ali, né? Você tem Deus o Pai sentado no trono, Deus o Filho agora se tornando forma humana e vindo, sendo conhecido como Deus entre nós, e o Espírito depois sendo enviado. Mas essas posições não são posições hierárquicas. Não. Mas são muito mais... São complementares. Exato, e é um sentimento de tipo, eu vou servir. Então no final aquele que serve é o maior, então quem está no trono nem é o maior é quem está servindo. Então você tem, por exemplo, Deus, ele coloca Jesus Cristo a serviço para que Jesus Cristo mostre quem é o Pai. Exato. Traga glória a Deus o Pai. Só que o Espírito Santo, ele vai lá e coloca Jesus em destaque na nossa vida para que a nossa percepção de Jesus Cristo seja o mais perfeita possível, para a gente entender quem é Cristo. E Jesus, ele aponta para quem é Deus. E Deus, ele tem ali o Espírito como aquele que vai exercer o seu poder, a sua influência na vida dos crentes. Mas então você vê que um tá colocando o outro em destaque. Perfeito. E aí você vai isso fecha o ciclo. Vai ter nas cartas de Paulo ali em Coríntios, ele falando sobre que Jesus ele se humilha, mas depois Deus coloca ele no trono. E todos vão ser colocados debaixo do trono dele, até que ele mesmo submeta, e aí essa palavra, se submeta a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então olha só, quando Cristo é exaltado acima de tudo, vamos ver isso aqui no verso 9 inclusive, o movimento final de Jesus é submeter. Ele entrega isso ao Pai. Exato. Assim, agora que eu conquistei o objetivo, na verdade, sempre foi esse. Entregar tudo aos seus pés. Reconciliar. Exato. Reconciliar com Deus todas as coisas. Então, né? o que Paulo está falando para a igreja ter não é algo que vem de fora, criado do nada, mas é um movimento que ele rege a própria divindade. E que regeu Cristo em toda a sua missão de salvar a humanidade. Exato. Agora, essa ideia de ele não apegar-se ao seu direito divino, porque assim, ele tem um direito, que é o direito divino de governar. Ele é Deus, né? Ele é Deus, ele governa sobre todas as coisas, a palavra dele é a palavra final sobre tudo e todos. Só que ele não se apega a isso como se fosse um direito. Por mais que eu tenha o direito de governar todo mundo, eu poderia simplesmente destruir tudo e começar do novo, eu não vou me apegar a isso. E você sabe que quando Jesus ele assume a forma humana,
antes de começar seu ministério propriamente dito, ele vai passar pelas tentações do deserto. Exato. E uma das tentações é o diabo vai pegar ele e vai mostrar para ele todos os reinos do mundo. Uhum. E ele vai falar o seguinte, ó, tudo isso aqui pode ser seu se você se ajoelhar e me adorar. Perfeito. A proposta de Satanás ali, e quando a gente fala de adorar, a gente pensa muito em culto, né? Uhum. Então o que é Jesus adorar Satanás? É começar a cantar músicas e orar a Satanás, sabe? Não, a adoração ela tem muito mais a ver com o reconhecimento da soberania e da filosofia do outro. Perfeito. Eu entendo que a verdade do outro é a maior sobre mim. É a Eu me melhor curvo coisa. perante essa verdade, né? Então, na verdade, o que Lúcifer está convidando Jesus a fazer é aceitar a sua filosofia de governo. Uhum. Essa é toda a discussão do grande conflito. Claro, Qual a claro. filosofia de governo que está certa, digamos Uhum. assim. E qual que é a filosofia de governo de Satanás, de Lúcifer? Você já falou pra gente. Olha só. É. Acender, né? E aí, somando isso com o que a gente falou na lição passada sobre a ideia de autopreservação, qual que era a oferta de Lúcifer, no fim das contas? Uhum. Olha, você não precisa ir até a cruz para receber todos os reinos desse mundo. Tem um caminho mais fácil. Você se autopreserva, Aham. você foge do sacrifício apenas reconhecendo que eu tô certo. E o que é reconhecer que ele tá certo? É justamente o fugir do sacrifício. Exatamente. Aceitar a filosofia de Satanás é aceitar o fato de que você não precisa se sacrificar você não precisa mostrar para a humanidade que Deus é assim. Só aceita que eu tô certo e no final das contas, todo mundo, como ele fala lá com o Jó, né, lá no Sim. livro de Jó, tipo assim, olha, toca no ser humano e naquilo que ele tem, que aí ele vai mostrar as verdadeiras cores. Então ele tá falando assim, ô Jesus, no fim das contas, a essência de todo ser criado e até de Deus é pensar em si mesmo. Então reconhece isso de uma vez por todas, se poupa da cruz, e aí você recebe os reinos desse mundo. E a ironia das coisas é que os reinos desse mundo já pertencem a Cristo. Exatamente. Só que ele assumir dessa forma é justamente ele assumir de uma forma pecaminosa, porque é reconhecer que ele está fazendo isso pela forma de Satanás de fazer Exato. as coisas. É caso o Lúcio falando, né? Se você reconhecer que eu tô certo, eu até tiro meu time de campo. Eu saio fora. Você A ganha. vitória já é minha. eu tô certo. Já é. É exatamente isso. Mas Jesus ele fala assim, não, eu não vou me apegar ao fato de que eu sou Deus, eu vou me esvaziar disso, ou seja, eu vou me desapegar. E a palavra aqui para esvaziar é a palavra grega de novo, o grego que você tanto gosta, Não, eu gosto bastante. kenosis. Olha que bonito. Kenosis é esse efeito de esvaziar. Agora, kenosis, ele não é um esvaziar no sentido de que você tem um copo com água e você vira ele de cabeça para baixo Aham. e derrama todo o líquido. Tá vazio. Tá vazio agora. Não, não é isso que aconteceu. Jesus, ele não se esvazia de Deus no sentido de que ele abre mão de ser Deus. Ele tira a divindade de si e derrama ela em algum lugar e ele fica agora só ser humano. Aham. Não, a ideia aqui é de algo que vai preencher o mesmo, digamos assim, o mesmo recipiente, e vai fazer com que a coisa derrame. Uhum. Então ele se esvazia se enchendo. Entendi. É quando você tá querendo beber, colocar mais água no pote, você vai derramando até que essa água cai pra fora. Começa a transbordar Sim. e tudo mais. Então Jesus ele não deixa de ser Deus, ele permanece divino, só que ele esvazia-se no sentido da sua divindade, no sentido de status, digamos assim, Entendi. não de essência. Uhum. No sentido de, tipo assim, não, quando, por exemplo, você pensa o seguinte, um rei, e esse rei é todo poderoso, e aí ele tem a sua coroa cheia de joias, ele tem a Pensando em Jesus aqui, cara, todo poderoso, aí você me quebrou. Então, é exatamente isso, né? Você tem um rei lá, imagina, aquelas figuras, né, aquelas ilustrações de Jesus como rei, tudo mais, Isso. aquele cetro de ouro, a coroa cheia de joias preciosas, aquele manto de cores púrpuras que Lídia vendia, verdade, né? aham. Enfim, o seu trono e tudo mais, e aí esse rei, ele resolve fazer o seguinte, não, vou tirar minha coroa aqui, Uhum. vou colocar meu cetro aqui, vou tirar minha coisa, vou colocar uma roupa de camponês, Perfeito. vou sair do trono e vou dar uma volta aí na cidade e vou me misturar entre eles. Uhum. Ele agora é igual a todos esses camponeses, ele é uma pessoa comum. Uhum. Não, assim, ele é uma pessoa, igual as pessoas são pessoas, Sim. com roupas comuns e ele se mistura no meio da multidão. Ele deixou de ser rei? Não, deixou de ser rei. Ele deixou de ser autoridade? Não. Só que ele não tá usando as prerrogativas dele, né? O status dele. E acho que é isso que Cristo faz de fato, né? Ele vem pra sua missão, não usando as suas prerrogativas de Deus, mas assumindo essa forma humana e falando, eu vou lutar no campo deles como eles lutam, né? Exato. C.S. Lewis, ele fala de um rei que se infiltra no território inimigo. Uhum. Né? Então, e ele começa a realizar a sua missão sabotando o reino inimigo. E ele convida a gente, né, pra participar, disso. E o que é esse sabotar? Se a gente está falando que um reino, né, de Satanás
e de Deus vai pela sua filosofia de governar, Uhum. se a filosofia de Satanás de governar é da autopreservação, como é que você sabota essa ideia? Se entregando. Mostrando que existe um jeito melhor de ver. E é isso que Paulo está convidando aqui a igreja de Filipos a experimentar. Olha, tenha o mesmo sentimento de que Jesus, ele era Deus, Uhum. só que a esse status de Deus ele acrescentou algo, que é a forma de servo. Perfeito. Então ele se esvazia, ou seja, ele abre mão no sentido de deixar de lado todo o status e todos os benefícios que ser Deus poderia causar-lhe. Uhum. Então Satanás fala assim, ó, você é Deus. Por que você tá passando fome? Você é tonto, rapaz. Faz um pão com essa pedra aí. Basicamente tá falando assim, cara, usa o seu poder para benefício próprio. Uhum. Tenha em consideração primeiro o que é seu. Jesus, antes de você amar os outros, ame-se primeiro a si mesmo. Ame primeiro a você mesmo. Não é? Você vê que esse é o discursinho, ok? Não, então, igreja, não tenha esse tipo de sentimento. Tenha o sentimento de Jesus. Ele se esvazia de si mesmo e assume a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E essa ideia de assumir essa forma de servo Uhum. é, de fato, essa grande revolução contracultural que Jesus faz. Perfeito. E ela que vai ser o escândalo para todo mundo. Porque como pode Deus Todo-Poderoso, né? E os fariseus, eles vão lutar com isso o tempo todo, Sim. né? E você percebe que isso é um problema até para os discípulos, né? Uhum. Quando ali em João ele vai colocar a toalhinha ao redor da sua cintura e vai se ajoelhar para lavar os pés dos discípulos como o servo fazia, eles falam, nossa, não, que você não faça isso, mas vamos esperar alguém que faça isso, né? Eu faço isso, mas não você. Porque na cabeça deles é isso mesmo. Um rei, um rabino, um mestre não pode se humilhar e servir. Tem essas classes, tem essas castas, né? O servo tem que servir, não o rei. Só que no reino dos céus não é assim que funciona. A lógica ela é invertida do nosso mundo, né? Uhum. O que funciona é aquele que serve é quem é maior. Aquele que se doa, aquele que se entrega, aquele que morre por causa do outro. Esse é o maior, né? Lá em Marcos 10, os discípulos, eles têm todo um contexto lá de coisas que vão acontecendo assim, e Jesus está tentando falar para eles sobre o Calvário, Aham. sobre sua morte. Perfeito. E os discípulos estão ali, não, mas o rico vai entrar no reino do céu ou não vai? Não, Quem sei é o lá. maior? Que eu posso sentar Não. na sua direita, na sua esquerda? Aí Jesus acaba de explicar, ó, o filho do homem tá indo para Jerusalém, lá ele vai ser espancado, xingado, morto, vai ressuscitar e tal. Aí chega Tiago e João, ô Jesus, quando o senhor for rei, permita que meu irmão sente na sua esquerda e eu na sua direita. Aham. E aí os outros discípulos escutam isso, E e aí ficam o revoltados, caos sim. tá instaurado. Como assim? Vocês daí estão pedindo, né? E aí eles começam a disputar para ver, né? E aí Jesus fala assim, olha, você sabe que entre as nações, entre os povos aí, Uhum. as autoridades, as figuras de poder, elas demonstram seu poder exercendo a submissão, Autoridade, sobre os outros, fazendo Sim. com que os outros se submetam a ele. Aí ele fala assim, mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, aqueles de vocês que quiser ser o maior, é aquele que mais vai servir. Perfeito. Porque o próprio Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas para servir. Pra servir. Então ele está falando basicamente assim, olha, é o seguinte, quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior no reino de Deus? É o menor. Não, mas assim, quem é a pessoa? Sim. Quem é a pessoa Deus, que é o maior né? no O reino de próprio Deus? Deus. Porque o reino é de Deus. Sim, perfeito. E ele tá falando assim, Deus, que é o dono do reino de Deus, ele foi o que mais serviu. Exatamente. Então ele é o maior. Então assim, você quer ser o segundo? Você quer ficar na direita ou na esquerda? Tem que servir. Serve mais do que todos os outros. Então Exato. assim, vocês querem disputar entre vocês quem vai ser o maior? Disputem de vocês quem é que vai servir mais. Basicamente isso que ele tá falando. Aí os caras, não, aqui ó, os caras já começam a brigar pra ver quem serve mais, né? Não entende o conceito. Mas isso é até meio triste, né? Porque você percebe que quanto mais perto de Jesus está da cruz, inclusive na Santa Ceia, essa é toda a discussão que acontece sobre quem vai sentar mais perto e tal. E João senta lá e o pessoal fica meio de cara virada para ele e tudo mais. Porque todo o pensamento dos discípulos e da humanidade é eu tenho que servir. Quando a gente pensa, por exemplo, num jogo de xadrez e o rei é a peça principal, ele vai ser a protegida, né? Ele não é o último a andar. E você sacrifica os peões. Exatamente. Já no xadrez de Deus, o rei é quem vai primeiro. Pra salvar os peões. Exatamente. Muito legal essa ilustração aí. Agora tem um outro tema aqui que ele coloca, porque ele fala, né? Assume a forma de homem, Uhum. e aí, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. É interessante que a gente tem esse termo no português, e a gente, né, quer ser humilde. Uhum. E a gente, por exemplo, pega alguém que é pobre, com pouca educação, sabe? Pessoa que fala o português tudo errado. É porque a gente vai ter educação formal. essa forma meio intercambiável das palavras, né? Que pobre também é humilde, né? É. Só que, na verdade, são duas coisas diferentes. Sim. Tanto que na Bíblia, muitas vezes, os salmos vão falar sobre o pobre, o humilde, e vai estar trazido como humilde. Só que a palavra ali é o pobre.
não humilde. Humilde é a palavra no português. E Exatamente. o tradutor escolheu aquela palavra porque a gente usa ela intercambiavelmente. Exatamente. Só que Uma coisa é uma coisa. então, humildade é um traço de caráter ou de personalidade, não sei. Não mas uma situação não é uma financeira. situação financeira. Exato. Exato. Então, a pessoa que é pobre, ela não é humilde, ela é pobre. Ela pode ser humilde também. Ela pode ser humilde. Mas se você der uma faixa de mais humilde da terra, o cara vai usar. Não é tão humilde assim. Então, quando a pessoa está diante de circunstâncias onde ela pode exercer o seu direito de escolha, aí que você vai ver se ela é humilde ou não. Perfeito. Você entendeu? Então, você tem pessoas que são pobres, mas no alto da sua ignorância, elas são extremamente arrogantes. Uhum. Você tem pessoas que são ricas, que mesmo tendo mais posse, você percebe que a pessoa, ela é humilde, assim, ela trata todo mundo como igual, ela não Perfeito. considera aquilo... Claro, a gente tá falando muitas vezes de exceções também. Sim, né? sim, sim. Mas assim, você pode ter as duas coisas diferentes. Ah, o fulano é rico, logo ele é desumilde. não necessariamente. Ah, fulano é pobre, logo ele... Não, mas veja, Jesus, ele tinha tudo. Tudo. E ele abre mão desse tudo para viver como um professor indigente, Exato. sujando seu pé na poeira, andando pra cima e pra baixo, sem ter onde Indigente, comer. não, ele era carpinteiro. Ah, entendi. É verdade, trabalhador humilde. Isso, humilde. Mas depois ele vira um mestre de gente. Isso. Ele não tem onde colocar sua cabeça. Perfeito, tem que comer. perfeito. Não tem Aí, posses, né? então ele vai por aí e tal, não sei o quê. É mantido lá pelas mulheres, a gente falou isso também e tudo mais. E esse dono do mundo, ele escolhe viver dessa forma para demonstrar esse exemplo. Só que Jesus ele não está performando. Isso é o mais importante, né? Quando ele faz isso, tudo bem. Ah, mas ele nunca fez isso antes. Ele não tá fingindo isso, né? Ele não fez isso nessa forma. Mas Deus é isso. Uhum. Então, por exemplo, quando Deus, sendo onisciente, Oh, palavra Cria- grega, hein? Palavra grega. palavra grega, ou seja, quando Deus, sabendo de tudo, presente, passado e futuro, ele resolve criar a humanidade, sabendo que essa humanidade iria traí-lo, Uhum. e que isso ia custar a vida do seu filho e a vida do próprio Deus no fim das contas, assim, não tem importância, não vou criar. Isso é humildade. Isso é interessante de pensar, porque antes mesmo que viesse a ideia de criá-los, veio já a ideia de salvá-los, caso eles traíssem, né? Então essa presciência, ela está envolvida muito mais com uma soberania de você se entregar. Tanto que Pedro vai falar isso, né? Que Cristo ele é o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Porque antes que houvesse o haja luz, houve o haja cruz, né? Exato. Então Deus falou, vamos criar a humanidade. Não, mas eles podem cair. Então vamos preparar um plano que, caso eles caiam, a gente vai trazê-los de volta. E esse plano é o plano da cruz, preparado antes mesmo que houvesse a ideia de vamos fazer o ser humano. Vamos fazer o ser humano? Podemos fazer, mas vamos fazer primeiro um plano para trazê-lo de volta. A contingência. Né? Exato. Então, assim, a humildade, ela é diretamente proporcional ao grau de resignação de uma pessoa. Quanto mais ela está abrindo mão, mais humilde ela é, porque ela não pega aquilo como algo que vai diferenciar ela dos outros. Perfeito. Porque o que importa, no fim das contas, é a sua essência, né? E aí você falou lá da Santa Ceia, Uhum. e eu queria ler um trechinho aqui de João, capítulo 13, que descreve justamente esse pedaço da Beleza. Santa Ceia, porque mostra Manda bala. justamente o pensamento de Jesus. Porque Jesus, ele sabia quem ele era. Uhum. E é isso que o texto diz, ele fala assim, ora, verso 1 aqui, eu tô lendo do capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E esse até o fim aqui, amou-os até a consequência final, que é a Sim. morte. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, e aqui é o ponto-chave, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Ele faz isso quando? Sabendo que ele veio do céu e que voltaria para lá. Uhum. Sabendo que ele era o rei do universo e que logo após ele voltaria para lá. Perfeito. Sabendo que ele era o rei de todo. Não é que ele era um mestre, rabi, que ia lavar o Teve pé uma dos seus ideia, né? discípulos. Não foi isso. Não, ele é o rei do universo e ele tá lavando o pé das suas criaturas. Uhum. Quando Pedro fala assim, não, senhor, Pedro não tá nem Tá nem sacando raciocinando. o que tá acontecendo. Fala Exatamente. assim, não, o rabi não pode lavar o pé do seu discípulo. Muito mais se Pedro soubesse que o que tratava-se aquele momento, ele ia falar, não, de jeito algum. Você sabe, é um exercício aqui de imaginação, de ilustração, né? Imagina, Leonide, que você trabalha lá na empresa que você trabalha. Eu trabalho na empresa Você trabalha na empresa que você trabalha, eu certo? acho que sim. Você começou no chão de fábrica, né? Eu ainda continuo. Continua, né? Você tá lá. Aí vamos dizer que um dia o chefe da empresa, o dono da multinacional, sei lá o quê, o top dos top, lá o CEO, ele te chama na sala dele.
Não, eu nem ia. Eu não sou digno de estar no mesmo, Não, de respirar enfim. o mesmo ar. Mas você vai lá. Vamos beleza, lá, né? Ele chama, Aham. ele fala assim, ó, seguinte, tem uma proposta pra você. Você vai ser vice-CEO, sei lá, esses cargos existem. Não, eu não sei não. Eu gostei lá que você trabalha, você conhece tudo do chão de fábrica, você entende como é que eles são. Tem uma proposta que assim, você vai ser o vice-CEO. E o seu salário anual, Uhum. se você trabalhar, sei lá, uns 10 anos, você vai juntar dinheiro suficiente para as próximas 4 gerações da sua família. Nossa. É uma proposta, assim, irrecusável. Claro. Assim, essa é uma escolha que eu tô te dando. Uhum. A outra escolha é a seguinte. Tem uma pessoa aqui que ela desviou o negócio aqui da empresa e tal, fez algo errado e causou um grande prejuízo na empresa. E é um prejuízo tão grande que essa pessoa não tem como pagar por isso. Uhum. Você tem uma outra escolha. Você pode ou receber essa proposta e resolver o problema financeiro das suas próximas 4 gerações, ou você assume essa mesma proposta, mas em vez de você receber esse salário vai para pagar a dívida desse cara. Qual que você escolheria? Com certeza a segunda opção, né? Porque eu sou muito humilde. Você tem o mesmo sentimento que Jesus, Não é né? mesmo sentimento? Claramente não. Então, assim, você vê que a gente tá usando uma historinha, uma coisa tão ínfima. E isso não faz sentido, né? Ninguém aceitaria isso. Não. Nem mesmo o cristão. O que eu tenho a ver com o cara que desviou? Inclusive, ele tá errado, porque ele desviou dinheiro. Lógico. Ele pecou contra a empresa. Vamos Por que ligar que pra eu polícia vou agora. assumir? Por que eu vou assumir, né, o erro do outro? Não, eu tenho que pensar nos meus. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente pensa sobre o que Jesus fez, e isso tá tão distante da gente que a gente pensa isso sempre numa coisa meio ficcional, né? Ah, Deus se entregou e tal. Mas quando a gente coloca realmente em uma história assim, próxima, a gente pensa nisso como algo impensável, né? Sim. Impossível e distante. Mas você percebe quão grande foi o sacrifício de Jesus, né? E o sacrifício não só a cruz, mas muito mais de humilhação, né? Isso são um processo, e ele vai colocar esse processo aqui numa crescente, né? Ele era a forma de Deus, ele se humilha, ele se torna servo, mas ele se humilha até a cruz, ele é obediente até lá, né? Até a morte de cruz, né? Uhum. E você, assim, hoje a gente não tem mais tantas livrarias como tinha antigamente, né? Mas você tem os sites de livros, de best-sellers e tudo mais. E aí, geralmente, você coloca lá os top 10 best-sellers. É assim, ó, seja a melhor versão de si mesmo. Oh, que bonito. Alcance os seus sonhos. 7 hábitos de uma pessoa altamente eficaz. Isso, seja assim, seja F, sabe? Tipo assim, é sempre assim, voltado pra você. Você nunca vai encontrar, assim, no top 10 e nem no top 100, talvez nem no top 1000, assim, ó, esvazie-se. Oh. Seja menos do que você acha que é. Seja menos. Seja menos, né? Eduque-se, né? Tipo assim, abra mão de tudo. Sirva o outro maior do que a você mesmo. Uhum. Isso não apela à humanidade, Não, porque isso não. vai contra os nossos maiores instintos, né? Só que é justamente isso que Jesus fez. E assim, quando a gente pensa, talvez, nas duas maiores ideologias que meio que dividem o mundo, Uhum. né? Por um lado, você tem uma ideologia que fala assim, ó, o indivíduo ele tem que ir atrás daquilo que ele precisa, e a ideia é você trabalhar muito e acumular patrimônio e você ser a solução dos seus próprios problemas. Sim. Sem depender de coletivos e tudo mais, né? Você resolve o seu problema, cada um que se Você vire. pode, você consegue. É. Por outro lado, você tem uma ideologia que é muito mais assim, não, a gente precisa de um Estado, de uma instituição forte que vai pegar de todo mundo Uhum. e redistribuir para que todo mundo tenha igual. Tá. É sempre assim, ó, ou eu penso só em mim, ou a força, já que ninguém quer contribuir igual, Vamos né? forçar. Vamos forçar e pegar todo mundo e redistribuir. Mas você não tem uma grande ideologia que fala assim, e se todo mundo abrisse mão de tudo para que tudo fosse de todos? Não tem, né? Não, você não tem isso. Não tem. E todas as tentativas de fazer isso, elas sempre vão desembocar em ditaduras. Uhum. Porque você tem que forçar a pessoa a fazer algo que não é natural para ela. Sim. Então, assim, é isso que Jesus está apresentando. No meu reino, eu falo assim, Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no seu reino? Disse o jovem rico. Jesus falou assim, pega o que você tem, dá para os pobres e entra no meu reino. Eu falei assim, você está dizendo que para eu entrar no seu reino, eu tenho que dar meu dinheiro aos pobres? Ele falou, não, você entendeu errado. Você entendeu errado. Você não tem que fazer isso para entrar no meu reino. Isso é o meu reino. Uhum. Você pegar o que é seu, Esse sentimento, esse espírito, né? você pegar o que é seu e abençoar os outros com isso, abrindo mão de tudo, isso é o meu reino. Se você não consegue fazer isso, por que você está querendo entrar no meu reino? Porque meu reino é isso. Lá a gente não tá atrás de coisas e tudo mais, né? Lá a rua é de ouro, porque a rua é de todo mundo. Exatamente. E olha que interessante, né? Quando tem um escritor chamado Timothy Keller, Uhum. e ele escreve num livro lá que ele faz umas lições ali sobre o livro de Marcos, e ele tem uma frase muito interessante que é assim, ele fala que quando Jesus, ele pede para esse jovem rico que abra mão de tudo, Uhum. ele não tá dando para ele uma ordem que ele mesmo não faria. Ele já tinha Porque feito, Jesus né? tinha
30 e pouquinhos anos, era um jovem. Aham. Ele era muito rico, porque ele era dono de todo o universo. E ele abriu mão de tudo isso e se entregou na cruz. Então ele só tá pedindo, ó, você quer entrar no meu reino? Faça o que eu faço. Tem o mesmo sentimento que eu tive. Exatamente. E aí, para coroar todo esse sentimento, então, a gente tá vendo aqui um efeito descendente. Alguém que está cada vez uma mais... cascata da humildade, né? Um rebaixamento. E Isso. agora ele vai mudar o fluxo para uma ascensão. Perfeito. E como isso vai acontecer? Verso 9 diz assim, ó. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você vê que, começando pelo final aqui, mas mesmo todo esse movimento de ascensão que é de glorificação de Jesus, A glória não é dele, né? no fim das contas é para dar glória ao Pai. Exato. Porque todo esse efeito de humilhação e de caráter é Jesus falando assim, gente, eu não estou fazendo isso Para receber Pra os dar um- louros, né? e assim, para dar um exemplo de como vocês devem ser. Eu só estou fazendo o que Deus é. E quando você olha para mim e me fazendo, vocês estão vendo quem é Deus. Quem me Exato. vê a mim, vê ao Pai. Então, na verdade, por que que a glória é do Pai? Porque isso é o Pai. Exatamente. Eu e o Pai somos um, então o meu sacrifício é o sacrifício Isso é dele. divindade, né? Isso é a divindade. Deus é essa concessão divina de dar, de se entregar o tempo todo. Perfeito. Agora, ele fala aqui, né, que Deus o exalta, ele dá um nome que está acima de todo nome. Uhum, E o nome que ele vai falar aqui é Jesus Cristo é o Senhor. uhum. E quando você pega Jesus, o nome Jesus, que é a salvação, Salvação. né, mas essa salvação ela vem como? E aí você tem o nome Cristo, por exemplo. O Messias Cristo que na ungido, verdade né? é um título, Exato. que é ungido. Só que esse ungido, esse Messias, Cristo, Messias é o hebraico, Isso. Christos é o grego, né? Mas Exato. é a mesma coisa, é ungido. Ungido. Os profetas do Antigo Testamento, eles todos tratam do ungido como o quê? Como um rei, né? Mas esse rei, ele alcança o trono como? Boa. Como servo sofredor, Exato, como através do aquele seu sacrifício. seu sacrifício. Então ele não é o rei que conquista tudo na espada. Exatamente. Vai ter uma espada depois, mas é bem depois. Sim, mas ela é para consertar um problema Exato. que precisa ser consertado. Mas ele não vai direto assim, ó, é o seguinte, tá todo mundo errado, eu vou matar todo mundo e a gente começa de novo. Uhum. Não, a gente começa pelo exemplo de sacrifício moral. E depois a gente vai, porque assim, o mal ele não pode continuar impune para sempre. Perfeito. É essa forma de ver. Então, uma vez, eu preciso mostrar para vocês que existe um melhor caminho. E mostrando esse melhor caminho, a gente converte para ele. E aí, quem não entrar, não pode também ficar prejudicando todo o resto da humanidade. Exato. Né? Mas ele recebe então esse nome que é Senhor. Ele é alguém soberano sobre todo mundo. Uhum. Mas o senhorio dele é apresentado primeiro como sacrifício. Exato. Então, ele tem esse direito de governar a todos porque ele é o maior no reino dele. Ele é aquele que mais serve. Uhum. Né? E por causa disso ele é exaltado. Por quê? Porque ele é aquele que mais perfeitamente revela quem é o próprio Deus para a glória dele. Né? E tem uma questão aqui também. Paulo ele vai usar a expressão ali do Senhor, mas ele pode estar muito bem pensando também na forma de terminologia do nome de Deus no Antigo Testamento. Uhum. Porque no Antigo Testamento você vai ter ali o nome de Deus, que é o tetragrama sagrado, né? Só que no primeiro século ali, depois do exílio babilônico, eles vão trocar o nome de Deus pela expressão Adonai, que significa Senhor. Tanto que na nossa Bíblia, quando você tem ali está escrito Senhor ali em maiúsculo, no Antigo Testamento, sempre é o nome de Deus, de fato. Então pode ser que também, Paulo está colocando aqui que todos confessem que Jesus Cristo é de fato Deus e o nome de Deus de fato. Uhum. Reconhecendo o senhorio dele, mas também a sua divindade plena e completa. E isso no final nem é para a glória dele, É para a glória do Pai. é para a glória do Pai. Exato. Então, assim, a gente vive numa sociedade que muitas vezes fala assim, Jesus é legal. É um cara legal. É o que mata é o fã-clube, né? Exato. Enfim, não, mas Jesus é legal, assim, ele é uma pessoa que falou coisas bonitas, Sim, ensinou a um amar. grande mestre, É um grande mestre, um filósofo, ele Isso. falou sobre amor, né? Aí tem uns que vão falar que Jesus, aí, daquela ideologia política que mais agrada a pessoa, não, Jesus Sim. era tal coisa, não, Jesus era tal coisa. E no fim das contas, Jesus é tudo menos Senhor. Uhum. A gente aceita o Jesus filósofo, o Jesus mestre, mas a gente dificilmente aceita o Jesus Senhor. Exato. Porque o fato de reconhecer Jesus como Senhor significa que nós somos seus dolos, servos, né? seus servos. Exato. Aqueles Seus que escravos. são seus escravos, de fato. E ele está falando aqui, quem é esse Senhor? É o Cristo. Uhum. É esse que se humilha diante de todos. Então, se ele é o meu Senhor, logo eu estou abaixo dele. Então, se ele é o que mais serviu e eu estou abaixo dele, Eu tenho que servir muito mais. então Jesus falou assim, olha, se eu que sou o Senhor de vocês fiz isso, e vocês que são meus servos, vocês vão fazer o quê?
Né? É esse o convite que Jesus faz para os seus discípulos, e agora É o que Paulo está falando fazendo, para a exato. sua igreja aqui, de fato, né? Que esse sentimento, que esse espírito que guiou a humilhação de Cristo também esteja em vocês, né? Que vocês possam servir como ele Se Jesus serviu. é o seu Senhor, que é como ele começa, se existe algum tipo de exortação em Cristo, tal, onde vocês vão chegar? Então, Paulo, ele vai comendo pelas beiradas, né? então, assim, voltando, se Jesus é o seu Senhor, e se você está nele, que tipo de vida você vai levar? Será que eu vou ser de fato essa pessoa que vai se esvaziando do seu ego, do seu eu, até assumir a forma de servo? Ou eu sou alguém que, olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, que me oferece a oportunidade de ser como Deus, entendo que o ser como Deus é algo que eu devo me apegar. É tudo que eu quis. E Adão e Eva se apegam à oferta de ser como Deus. Exato. E como resultado disso, a gente tem toda a história da humanidade. Eis aqui, né? A demonstração. Aí você tem lá a humanidade logo depois do dilúvio, né? Aham. Deus falou assim, olha, aqui o meu arco mostrando pra vocês que eu vou resolver o problema. Vamos fazer uma Confia em torre. mim. Vamos construir um negócio aqui pra gente Chegar até os céus. Então você percebe que o tempo todo a humanidade, e representando essa filosofia do inimigo, Uhum. é sempre de ascendência. Exato. E Jesus está mostrando aqui pra gente que a filosofia dele é de descendência. Exato. É de vir até a forma de céu. E nessa descendência e nesse rebaixamento é que existe a verdadeira ascensão. Essa cascata da sua encarnação, né, demonstra pra gente o verdadeiro espírito da divindade, que é de serviço, amor e entrega para o outro, né? Exato. Então que o nosso caminho seja o inverso do Éden. Exato. Seja um retorno ao Éden, mas um retorno ao Éden a partir do que Cristo fez ali, né? E que o senhorio na nossa vida, o senhorio dele na nossa vida seja de fato transformador e nos ajude a viver esse tipo de vida que, assim, para nós é impossível, né? Exatamente. Como Jesus falou lá, para os homens é impossível, mas para Deus Nada é é possível. impossível. Então que esse espírito seja o espírito pela qual você e a sua comunidade, a sua igreja busquem a cada dia, né? Não tentando cada um puxar sardinha para o seu próprio partido e tudo mais, mas buscando ter esse espírito de serviço, de entrega, pela qual a gente aprendeu do maior de todos os servos, que é o próprio Deus. Amém. Né? Então Amém. que Deus nos abençoe a buscarmos esse espírito, e nesse espírito de humildade, humildemente eu peço, deixa o seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e a gente volta na semana que vem para continuarmos esse estudo fantástico no livro de Filipenses. Leonide, obrigado mais uma vez. Que isso, é um Até semana prazer que e um vem. privilégio. Um abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.